Aviso para os fãs do Marco, eu sei que vocês não viram outro vídeo todo e nem vão ver esse, então pelo menos escuta isso aqui que eu vou te falar. Primeiro, eu não ataquei o Marco em nenhum momento. Inclusive, eu defendi ele tanto no início quanto no final do vídeo. Eu acho que, infelizmente, a forma que ele fala, ele acaba não estruturando muito a ideia, e as pessoas usam isso de maldade com ele muitas vezes, e eu acho isso errado. E eu também acho que ele parece um cara super gente boa, que deve ser muito engraçado sair com ele. Eu sei que tem gente que gosta dele, tem gente que não gosta, eu não consumo conteúdo e nunca interagi com ele, então eu não posso falar nada, nem acompanho no Twitter ou algo do tipo. Então eu não posso falar nada do cara. O que aconteceu é só que eu discordei da visão dele do vídeo passado dele. Pra mim, ele conseguiu enxergar todos os elementos que compunham a mensagem do episódio, mas ele não enxergou a mensagem em si. Talvez ele tenha enxergado, mas no vídeo em nenhum momento ele fala: eu entendi que o Yamamoto perdeu porque ele foi arrogante, e aí a chama se apagou, e aí quando ele perde, ele fica catatônico, ele não luta de volta. É uma forma visual e narrativa de mostrar que a chama se apagou, a alma dele foi roubada, porque quando você rouba a Bankai, você rouba a alma. Então, a chama da alma dele se apagou naquele momento. Por isso que ele fica daquele jeito, por isso que ele não luta de volta contra o Yūrabá. Mas dito isso, eu concordei com ele no vídeo, inclusive, que eu gostaria que pra roubar a Bankai dele precisasse ainda de um pouco mais de luta, para que a gente tivesse a luta do Yūrabá verdadeiro contra o Yamamoto. E aí, depois dessa mais uma lutinha aí, pra dar aquele gostinho melhor, aí sim o Yūrabá conseguisse roubar a Bankai. Eu também gostaria disso. Mas da forma que ficou no anime, eu preferi do que ficou no mangá. Eu acho que conseguiu dar um tempero extra que pra muitas pessoas faltou na versão original. Então eu só discordei da visão do Marco em relação a isso. E que ele falou que não tinha animação fluida, mas cada um tem uma concepção em relação a isso, porque ele tava falando isso e ele mostrou 16 minutos de animação fluida da luta. Então eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Fora alguns outros comentários que a gente pega no pé no vídeo, mas porra, galera, também não precisa ser sensível. Você discorda da opinião da pessoa, não quer dizer nada além de discordar da opinião da pessoa. Então, fãs do Marco, membros do Discord do Intox Anime, #paz, tá? Agora, pra mostrar como que eu fui convertido para o lado marconiano da força, a gente vai ver ele sendo completamente lúcido e falando como ficou incrível o episódio 7. Então, nunca critiquei. Ele só precisava refletir um pouquinho mais, que aí ele também vai falar: caraca, o episódio 6 também foi melhor do que o mangá. Entendeu? É só isso, gente, só isso. Calma, não precisam ficar bravos. Maturidade vai chegar pra quem ainda continuar bravo. Fala, gente, voltamos aí com as impressões da temporada final de Bleach, episódio 7, que foi meu favorito de longe. Olha, realmente eu acho que também foi favorito de muita gente, e eu também gostei pra caramba, né? Informações novas, lutas novas, vamos dizer assim, né? Pegaram um quadro, uma página do mangá rápida e transformaram todo um show de luzes. Não só show de luzes, as pessoas usam isso do termo pejorativo, mas eu tô querendo dizer, né, tipo, um evento, né? Transformar aquela pequena skirmish em um evento, né? Com a sensação do Ichigo, com o combate com o Yūrabá, com novas técnicas, enfim, isso é bem legal. Dessa nova temporada de Bleach como um todo é o do Aizen. Ichigo contra o Aizen. Eu não gosto dessa luta. Eu adoro essa luta. Eu não gosto dessa luta. Porque ela é basicamente uma quebra dos clichês de Bleach dentro de Bleach. Não sei o que dizer dessa frase, porque eu não sei o que ele quer dizer com isso. Mas eu não gosto dessa luta. Eu não acho que ela tem um peso emocional que ela deveria ter. O vilão esperneando, gritando, se transformando sem parar. E o protagonista nem aí. Olha, aquilo... Eu não tenho palavras pra dizer o quão prazeroso foi aquele episódio. Depois disso... Tudo bem. Acho que pro fã que só quer se divertir, ele quer ver o protagonista solando. Solou! O Zoro solou! O povo quer ver isso, sabe? Então... é justo. Mas não é exatamente o que eu procuro. Aí eu vou ter que pausar a notificação aqui, hein? Oi, gata. Já tá tiltada ou cheguei cedo? Já tamo tiltado, causada. Só chega mais, chega mais. Isso não teve nada que se compare àquela luta, pra mim, pelo menos. Tudo bem. Aí, ó, viu? Aí, ó, opinião.
Tudo bem, ele tem o proveito dele, isso que importa, cada um sem ter o proveito. Eu não curti muito, ele adorou, ele que tá ganhando, porra, ele que se divertiu. Bleach. Então não tem expectativas disso pra essa nova temporada. Ainda assim vai ter uns momentos legais, e esse episódio me surpreendeu porque pegou várias partes do mangá e deixou muito mais legais e acrescentou O Marco leu o mangá? Não sei se ele leu o mangá. uns extras e... O que eu pedi no episódio passado, não pedi um certo negócio lá? Um acréscimo que melhorasse uma certa parte? Então fizeram exatamente isso aqui. Sim, é isso. Mas teve o acréscimo, Marco. Se você comparar o mangá, a luta do Yamamoto teve muito acréscimo. Isso basicamente que eu tava pedindo. Engraçado que Aqui fizeram também no teve. episódio que eu não esperava que fossem fazer isso. Ninguém esperava, e isso foi muito legal. Curioso. Como sempre, quem puder, apoie o canal. Vamos pular a pra pegar. propaganda. Eu tô gripado, por isso que minha voz tá alterada. Beleza, mano. Embora eu esteja bem melhor do que ontem, que foi... Bom, quem quiser dar uma olhada aí Que isso, rapaz? minutos desse vídeo, eu quase cuspi meu pulmão pra fora. Que isso, Aconteceu rapaz? várias vezes, inclusive. Que durante isso, a mano? gravação, mas eu cortei na edição. Tá Uma vomitando, dessas tá partes eu acabei tossindo? deixando ali. Só pra curiosidade mesmo. Já hoje tá bem mais de boa. As notificações vão tocar depois do vídeo, tá? De gravar, mas a minha voz ainda tá levemente alterada. Eu tô Beleza, meio mano. fanho ainda. E, bom, gente, vamos lá. O começo já é um baita de um extra em comparação ao original. Não existe essa sequência aí Não, que eles botaram do não passado. existe. E ficou muito boa. O hype. Aliás, é legal de comparar. Muito. Porque tá acontecendo exatamente no passado o que tá acontecendo agora no presente, só que de forma invertida. No passado, os Quincy foram completamente humilhados e aniquilados por esse grupo do Yamamoto. Exatamente. E aí, no presente, quem está sendo humilhado são os Shinigamis. Com o Yamamoto sendo o mais humilhado de todos. Isso aí, Marco, novamente, pegou. E a gente tinha eles escrevendo isso, mas não tinha nada muito visual, Né, palpável. no mangá era só o Yuraba falando e um quadro desse tamanho da silhueta dos Ali, capitães. como a gente teve aí na animação. Então, muito bacana essa sequência inicial. Passou muito bem o poder e a brutalidade desse grupo do Yamamoto. E, de novo, a gente tinha relatos sobre, mas não tinha visto a olho Exatamente. nu lá essas sequências do passado. E tem isso aí também, isso aí tem no mangá, essa sequência aí, no caso dele relembrando o eu dele do passado e falando como se não fosse ele mesmo, que é um ser que surgiu e tal, mas ele não iria mais voltar. Então, bem bacana o que fizeram aí. E se voltasse, tem essa frase também, e se voltasse, algo terrível iria acontecer. E, aí, se eu não me engano, eu falo alguma coisa dele, se ele voltasse, ele não estaria mais lá, né, o Yamamoto. Que, novamente, o Marco pegou aí o detalhe, que é sobre o fato do Yamamoto... Como que eu posso dizer isso? Porque comentários no meu vídeo. Que, o Yamamoto perdeu, na verdade, porque ele mudou. Enquanto eu tava comentando que o Yamamoto perdeu porque ele não mudou. Só que aí as pessoas estão usando lentes muito diferentes para analisar a mesma coisa. O Yamamoto, pós luta contra o Yuraba, é o que a gente conhece durante 500 capítulos. Que é o Yamamoto que coordena a Soul Society. Que é o Yamamoto que amoleceu. O Yamamoto que lutou contra o Yuraba era outro Yamamoto. Que a gente só descobre depois que o Yamamoto morre. Ou seja, durante toda a história, todos os temas e toda a narrativa que é nos entregue é observando a janela de tempo e o comportamento e a estética do Yamamoto sendo rigoroso, cabeça dura, arrogante, inflexível e se recusando a pedir ajuda ou utilizar métodos extras, vamos dizer assim, para lidar com as coisas. Então, isso de fato é diferente do Yamamoto do passado. E se você comparar com esse Yamamoto, ele perdeu porque mudou. Só que esse não é o Yamamoto que a gente conhece. E é disso que eu tô falando. É do Yamamoto que é apresentado pra gente na obra. Ou seja, o Yamamoto perdeu porque ele não foi flexível, ele não se adaptou à situação, ele foi arrogante e ele não levou o inimigo dele a sério. Sendo que no passado, por mais que eles tenham vencido de formas... talvez ali... Suponho que foi humilhado ou foi uma luta bem mais do lado dos Shinigamis, acabou subindo a cabeça do velho. Aí um excelente acréscimo, é basicamente um segundo flashback adicionado para aumentar o peso do primeiro. E aí, né, se esse Yamamoto voltasse, né, é porque ia dar merda, né, mas ao mesmo tempo tem ali uma mensagem de que se ele voltar, depois disso, o Yamamoto vai morrer. Porque vai ser
como que eu posso dizer? Vai ser o último brilho que ele vai ter como fogo. Também Que é o nome do capítulo, The Fire, que é os poderes do Yamamoto, que é o fogo. E é por isso que ele se apaga na chuva! Durante a luta chove! O Yamamoto, quer dizer, durante a luta o Yamamoto acaba com a chuva. Mas depois que sua bancada é roubada, começa a chover! E aí a chama apaga, novamente, que roubou a alma dele. E a pessoa sem a alma é como se fosse uma vela que, né, se apaga. E ele é o fogo e o caralho. Enfim. Galera. Quem fala que não tem nada por trás, tipo, beleza, você pode não perceber. Alguém te fala e você fala, caramba, legal, né? Os caras pensaram nesse detalhe, ficou um negócio interessante, essa semiótica aí e tal. Você pode até falar, não gostei. Tranquilo, suave. Queria que fosse de outro jeito. Mas falar, não, isto não existe, o autor é um incompetente. Quem é competente é o Kid do Twitter. Mostra que o Yamamoto não era flor que se cheire, porque ao invés de ter uma luta, por assim dizer, justa com o Rei dos Quincy, não, o Rei dos Quincy foi pego pelas costas por esse cara. É, isso ninguém sabia. E o Yamamoto foi pra cima dele, finalizar ele, então... Quer dizer, eles nem tiveram uma luta 1x1 justa, por assim dizer. Mas a guerra foi bagunça, né? A guerra do passado foi bagunça completa. Com certeza passa o que o Rei Quincy fala, que no passado ele fazia qualquer coisa pra ganhar, não importa a brutalidade, os métodos, e isso aí realmente passa o negócio dos métodos, é o método sujo que eles usaram aí. E os Quincy agora estão usando o método sujo também. Lembrando que ninguém sabia disso até esse episódio, tá? Então, novamente, toda a construção do Yamamoto que a gente conhece é sobre os temas que eu falei. Isso aqui é coisa nova. Só que, de nenhuma forma, cancela o que a gente falou. Porque o time frame, a janela de tempo que a gente tá falando, é uma janela específica de 1000 anos, de 999 anos, vamos dizer assim, né? Enquanto a janela de tempo que o Yuraba se refere é uma janela de tempo pré-1000 anos. Que é pegar os bancais dos capitães, então, elas por elas, tá mostrando aí que o grupo da Soul Society, esse do Yamamoto pelo menos, também não jogava limpo. Então, muito bacana, adorei esse flashback aí. Complementou muito bem o episódio. E, bom, segue aí. O Yamamoto foi cortado ali, alguns reclamaram que, tá censurado e tal. Não, gente, é igualzinho no mangá, não tem sangue. Sim, é estranho não ter sangue, cortaram o cara basicamente ao meio. Mas ficou assim. Gente, quando você corta a pessoa ao meio, não sai sangue voando, esguichando, igual que o Bill e Chainsaw Man não, porra. Sim, no mangá também. Então é uma escolha artística do autor. Também. Assim como jorrar sangue é uma outra escolha artística. Caralho, o Marco está muito lúcido nesse vídeo. Muito lúcido. O homem simplesmente não para de dar mitadas. E não só isso, quando ele cai no chão, ele começa a sangrar. A gente pode ver a poça de sangue em volta dele ali. E também tem o fato dele ter sido cortado com uma lâmina de energia, né? Deve ser algo... Pode ser algo parecido com Star Wars, né? Que corta e coisa. Mas isso aí é detalhe. É muito mais o visual do que o biológico, sabe? Eles só mantiveram. Eu não vi nada censurado. Tem inclusive uma parte que mostra cortando aquele Rei dos Quincy e mostra os pedaços de osso ali. Caso órgãos também. Então, dizer que estão censurando Bleach é ir muito longe, não estão censurando nada. Quando não mostra grande coisa de sangue e tal, é porque no mangá não mostrava também. E eles quiseram seguir. A imagem tá muito estourada. Ler Bleach, ler One Piece com essa qualidade de imagem estourada é tão ruim. O material de One Piece que eu vou ler em português tá com as cores... Eu não consigo entender nada da página. Tá tudo muito chapado e forte. É um preto, 100% preto, não tem degradação. Quando você pega isso aqui no mangá, as cores não são dessa forma. Dá pra mostrar, inclusive agora pra vocês. A cor é contrastante? É. Mas não é daquele jeito, não. Aqui, ó a diferença. Como eu falei, ainda é contrastante? É. Mas olha isso aqui, cara. Tá muito estourado, você não vê nenhum detalhe. Aqui você vê todos os detalhes aqui do rosto dele. Nariz, o olho, as rugas.
a veia na testa, a água escorrendo. Aqui você não vê nada, é um borrão preto aqui. É um borrão preto aqui o rosto dele. Olha. E aí, amor, como é que você tá? Então, sempre que puderem, leiam onde tem uma qualidade melhor, porque prejudica muito a leitura de qualquer mangá desse jeito. One Piece, que tem um cenário muito complexo e muitos personagens também, quando fica desse jeito assim, o scan fica muito pior de ler. Eu não entendo nada que tá acontecendo, já não entendia a partir do Novo Mundo. Depois disso, quando você pega assim, você só lê um monte de borrão na página. Então é muito importante ler na qualidade certa. Thor fez. Mas, bom, morreu. O Rei dos Queens ainda faz um discurso pra humilhar mais, antes de meter um novo golpe pra pulverizar, não sobrar nada do Yamamoto. Isso aí. E aí chega o Ichigo. Essa sequência também foi muito melhorada. Muito. No mangá, ele simplesmente aparece ali e não dá pra entender direito os eventos que estão se seguindo. Aí deram... Não lembro se não dá pra entender direito. Eu teria que reler pra lembrar. Mas é bem possível. uma sensação de continuidade muito melhor ao que ele faz. O anime ficou sensacional. Ele chega, aí começa esse Quincy aí a fazer todo o discurso e tal, porque adoram fazer isso em Bleach. E foi legal que, de novo, Não em Bleach, né, mano? Em todo shonen, vamos ser honestos. Pô, para aí de sacanagem. o autor quebrou a expectativa. Porque ele começa a fazer todo o discurso e tal pra se apresentar, o protagonista não tá nem aí, pá, arrebentou ele. Nem Aí a galera ouviu o que gosta ele tava falando. disso. Aí sim, eu queria ver muito mais disso em shounens. O povo gosta de porrada. Que se foda a semiótica ali, o Yamamoto, a chuva cai no Yamamoto. Esse negócio aí, esse negócio de frouxo, porra. Coisa aí de gente sem o que fazer. O negócio que todo mundo gosta é ver o protagonista surrando os outros sendo fodão. O povo gosta de solo leveling, pô. Eu odeio esse negócio. Eu também gosto de solo leveling, mas porra, calma lá, galera. Fazendo discurso, explicando poderes em shounen. Meu Deus, Sim. como eu adoro quando chega o protagonista. Eu não tô nem aí pra esse negócio todo. Mas eu é não legal quero ouvir mesmo. o que você tá falando. Eu não Pior que é legal mesmo. As pessoas usam isso porque todo mundo gosta. Porque é legal, não tem como. tô nem aí. Por isso até que eu amo tanto aquela luta contra o Aizen, como eu já expliquei aqui. Porque tá em um clichê que eu detesto. Os malditos discursos de vilão. Acho que é raro esse momento funcionar, né? Por exemplo, eu gosto disso na luta do Yamamoto, porque o Yamamoto tá sendo um vilão naquela luta. E combina com todos os temas e com toda a construção da cena. Então eu acho bacana. Mas em vários outros momentos, tanto em Bleach quanto em todas as outras obras que tem por aí, é realmente muito chato. Então eu concordo. Novamente, marco mitadas. E vamos continuar. Então é bem curtinho, mas isso aí já é ótimo. Eu acho fantástico. O cara começa a falar e tal, ele pá, matou o cara, tava nem aí porque ele tava falando. Mas bom, ele pegou esse cara e deixou num local, não tinha isso no mangá. No anime consertaram a continuidade da cena, botaram ele levando o cara até lá, depois pulando, Não sei se você não mostrar algo inútil no mangá não é necessariamente um erro de continuidade. Tem que ver se a cena fica ruim ou confusa. Aí pode ser. Mas isso não é necessariamente um erro de continuidade. Então vamos com calma nos termos aí, galera. observando o local, sentindo onde estava o Byakuya, vendo os outros também caídos lá, e indo até ele. E ouvindo lá o discurso dele, que, de novo, eu adorei. Lembra que eu comentei que eu achava que esse cara tinha um nariz muito empinado? Ele faz exatamente uma quebra disso ali. Exatamente. Ele admite que perdeu de forma totalmente humilhante, pede desculpas ao protagonista, inclusive, por estar pedindo ajuda dele. Então, todo o discurso dele é um negócio que eu sempre quis ouvir. E o autor foi e entregou exatamente isso na cena, que tem um peso muito grande também. Tanto que o protagonista não fala nada, ele tá cheio de ódio ali, mas... E é exatamente... Opa, olha como o Kubo passa a jeba na cara dos outros autores de shonen aí que vocês babam ovo. O Byakuya faz exatamente o que o Yamamoto deixou de fazer. Que é exatamente o que o Rabá critica o Yamamoto. Que ele estava com o nariz em pé, muito arrogante, orgulhoso. E aí
o Byakuya, que segue o mesmo padrão do Yamamoto, porque a família Kutiki é a família que mantém as regras na Soul Society, e é por isso que o Byakuya apoia a execução da própria irmã no arco da Soul Society, pois ele fala, se eu não mantiver as regras, quem vai manter? Né? Qual vai ser o meu valor? E durante a luta, o tema inteiro da Soul Society, que é a determinação, que é o resolve, né, que a gente pode chamar assim, que é do Ichigo de querer quebrar as regras pelo que é certo, e o Byakuya para manter as regras, para não acabar com a estrutura da sociedade dele. E aí eles têm um conflito, o Ichigo ganha, moralmente e fisicamente, né, a vitória física dele é uma manifestação da vitória moral, só que personagens não mudam tão fácil assim. Até porque almas são estáticas, muitas das vezes. Seria sensacional se o Kubo canonizasse essa minha teoria de que as almas são arcos estáticos. Ou personagens sem arco, porque eles já passaram pelo que precisavam passar. Mas enfim. E aí o Byakuya, ele permanece, de certo modo, com a mesma visão. Shinigami é Shinigami, não mete humano no meio. Tanto é que na Guerra de Karakura, o Yamamoto ele não pede ajuda para os humanos, nem para o Ichigo. Por quê? Porque não é para os humanos se meterem em assunto que não é deles. A gente tem que resolver o nosso próprio problema. Entendeu? Você que resolve as suas broncas e a gente resolve as nossas. Mas aí o Byakuya, depois de ser humilhado, assim como o Yūrabá humilhou o Yamamoto, o Byakuya, ele abaixa o narizinho empinado dele, ele deixa de lado o orgulho dele, ele deixa de lado a tradição dele, o que faz parte da identidade dele, e pede ajuda. E é por isso também que ele perde antes pro Asnod. Não só por esses elementos que eu falei em relação a pedir ajuda do Ichigo e tal, mas também porque ele se bota na frente do range e fala, não, eu vou lutar, eu vou ter a bancar esse lado, roubada, e você vai aprender a estratégia e você vai vencer. Sendo que a estratégia mais lógica seria, range, você se fode aí, eu vou aprender e aí eu vou vencer. Só que ele nunca vai se rebaixar ao ponto de usar o subordinado dessa forma. Ele precisa ser o exemplo, ele precisa ser o líder, ele precisa estar na frente e mostrar para as pessoas o que elas devem fazer, pois é ele que representa a lei da Soul Society, porque a família dele é encarregada de fazer isso. Então por isso que ele perde contra o Asnod também, porque ele prefere lutar com grilhões emocionais em relação à identidade dele, do que lutar como a antiga Soul Society lutava, como o próprio Marco falou no vídeo, que era maldade, era pá, pá, pá. Então assim, maldade pura, sangue no olho. E aí o Byakuya deixa tudo isso pra trás, chorando, se desculpando e envergonhado pede ajuda do Ichigo. Não dá um pio, ele só escuta. E bom, essa cena, de novo, fantástica cena. A fúria dele é expressa só pelo visual, não tem narrador, eu odeio narrador em história shonen. Ah, ele tá me xingando, essa foi a farpa. Você está querendo arranjar treta com o narrador? Marco, cuidado. Cuidado. Você é forte, mas o 40 de braço tá chegando também. Tá com o quê? 37,5 já. Que eu ainda tenho muita gordura, mas tá chegando. O tríceps e o bíceps aqui, porra. Fica esperto, hein, rapá. Fica esperto, hein. Não tô de brincadeira, não. Quando chegar no 40 de braço, vai ficar todo mundo com medo. Então... Ironicamente, eu também não gosto de muitos narradores de shonen. Acho que existem vários momentos que eles não precisam ser utilizados e se utilizam. E que legal que ele curtiu a cena, que não precisou de 2 páginas do Togashi explicando que o Ichigo estava não sei o que, ou do Oda, o Ichigo não precisou falar 17 balões de texto, ou o Ichigo com o Kubo, através do Ichigo, né, desenhando com um olhar no mangá, deu tudo ali pro leitor que ele precisava saber. E isso ocorre a história inteira, tá? Quando o Ishin contar as coisas pro Ichigo, o Ichigo não fala nada, ele só fala obrigado. E você vê tudo no rosto dele, a sensação que ele tá sentindo. Apenas a Geba. Apenas a Geba. Os haters ficam, ai papai, me salva. O Kubo não pode desenhar bem, o Kubo não pode escrever bem, papai. Porque eu sempre falo que ele escreve mal.
botar aí, ó. Narrador maligno ligado novamente. Bora. Por quê? Porque, basicamente, o autor tá te chamando de burro. É como eu encaro um narrador. Muitas vezes. Mas tem que lembrar que também que shonen é feito pra galera que tem 12 anos de idade. Você não vai entender o que eu tô fazendo aqui, então eu vou te explicar. É basicamente o que o narrador faz. Em várias histórias, não tô falando só em shonens. Então eu não gosto muito desse recurso. Monster, Claymore. O autor te mostra através das partes visuais e através dos diálogos. Não necessariamente o diálogo expositivo que, no caso, o personagem vai explicar pra você a coisa. Não. De acordo com os diálogos naturais entre os personagens, você vai entender aquilo. Caralho. E através também. Assistiu meus vídeos, hein? Assistiu meus vídeos, eu tô sabendo, Marco. Eu sei, pô. Não tem nada contra você, não. Os seus fãs quiseram criar treta. Mas eu tô de boa. Inclusive, se um dia você quiser tomar uma cerveja, comer um hambúrguer aí, sei lá, dar um rolê aí, só chamar que tamo junto aí, pô. Gosto de conhecer as pessoas. Não quero treta com ninguém, não, porra. Quero treta com ninguém, não. Aqui eu discordo das ideias, não das pessoas. Vou falar com todo mundo, porra. Também do visual. E eles amplificaram muito isso. No mangá, é simplesmente o Ichigo parado lá na chuva. Enquanto no anime, a fúria dele é demonstrada pela chuva evaporando à volta dele, a água evaporando ali, de tanta raiva que ele tá sentindo. Então, olha, que sequência legal. Não tem água evaporando no mangá. Isso aí adicionaram. E ficou ótimo. Então, estão adicionando vários extrazinhos aí que dão uma melhorada no que já era legal do mangá nessa parte. Essa parte eu gosto bastante. Então, isso aí. A sequência aí do Ichigo... Mitadas. Olha, nota 10 aí. Já dá uma empolgação. Porque aí, nota 10 só mesmo se você der like nesse vídeo aqui que você tá assistindo, rapaz. Então, já se inscreve no canal principal e aqui no secundário também pra ver mais corte e também pra ver as análises de Bleach, tanto do arco final, quanto do mangá. Lá no canal principal, beleza? Tô esperando vocês lá, novos fãs aí do Marco, fica tranquilo. Aqui, ó, aqui a guerra na internet, na vida real, porra, não, vamos separar as coisas, né, galera? O povo começa a misturar as paradas. Vamos com calma, pô. O que vai acontecer é o seguinte. E, bom, ele vai até o Rei Quincy, a entrada dele... Fãs de shonen são, não fale, mostre. Quando mostra, não entendi. Tem uns fãs que são assim mesmo, cara. Ficou muito boa. Ele perguntando também se foi ele que fez aquele negócio todo. O Rei Quincy, eu gosto dele como vilão. Ele não é aquele cara que fica se achando pra caramba também, rindo horrores, aquele discurso vilanesco e tal. Ele é bem centrado, calmo, sereno. Quem faz o discurso vilanesco é o Yamamoto. Aí, ó, caralho, Big Brain. O que dá um baita de um contraste com o protagonista, que tá tendo um treco aí, mas é justificado. A fúria dele é devido a tudo que aconteceu lá. E essa cena? Nossa, não tinha isso no mangá e ficou tão legal. Estilizado lá, a demonstração da raiva dele. Ficou um negócio tão bacana, a animação muito mais empolgante em comparação ao mangá. Tipo, Pega o painel bem escaneado, pelo amor de Deus, esses painéis que o povo disponibiliza. Obrigado a todo mundo que fez o trabalho, né, na época era o que tinha. Mas galera, pô, depois na moralzinha aí, vai pegando os painéis novos, tem no site, dá pra ripar do Manga Plus. Dá pra ripar do Manga Plus, mano. Também dá pra pegar no Mangaci, que já é ripado do Manga Plus, tá liberado, só trocar os balões. Pô, faz esse favor aí pros fãs de Bleach, da comunidade, pô. Pelo amor de Deus, o negócio todo chapadão aí, não dá pra entender nada, mano. Faz isso com One Piece também, faz isso com Naruto também, pô. O Big Tree merece, pelo menos, cara. Pô, o Big Tree merece, cara. Ali à volta dele, mas nem perto de tão legal com esse close aí. Essa cena, nossa, ficou... Putz, esse episódio me surpreendeu de muitas formas diferentes, incluindo essa. Não existia essa sequência aí. Toda essa sequência de luta entre eles foi inventada. Lembra que eu pedi no episódio passado? Exatamente isso. Tudo fluido ali. Pô, mas o Yamamoto teve, Marco. Por quê? Marco, por quê, cara? Marco, vou ter que continuar te ameaçando, hein? Você mude sua opinião sobre o episódio 6. Senão eu vou ter que ir na tua casa resolver o negócio, hein? Ó, tu vai postar outro vídeo falando, eu errei, episódio 6 também foi incrível. E aí eu vou fazer o react de novo, e aí eu só vou, ó, bater palma, beleza? Então, fica esperto. E um Sakuga de agilidade. Eu prezo muito mais por esse, de movimentação, agilidade, do que de efeitos. No episódio passado, alguns contextos pô, Marco, mas teve Sakugas. Alguns entenderam que eu falei que não teve. Não falei... Calma lá, Marco. Falei que não teve nenhum que eu achasse empolgante. Aquele impressionante. Tudo bem. Opinião. É de boa. Pra caramba. É porque eu não ligo muito pra Sakugas, ou sequências de ação fluidas, envolvendo efeitos. Pô, mas
teve só de efeito, né, Marco? Ah, Marco, por quê? Melhor tu mudar de opinião logo, hein? Mude sua visão de mundo ou eu serei obrigado a continuar lhe ameaçando. Pô, teve a luta lá, eles pulando no telhado, o cara jogando telha no Yamamoto soltando bafo de pimenta do Agumon, depois ele corta o prédio inteiro, depois ele aparece atrás e fala o desvio te mato, depois ele encosta a Zanpakuto no chão e oblitera, faz uma cratera nas pedras. Pô, teve sendo 12 ou 16 minutos de luta doida, né, mano? Fogo, etc e tal. Teve muito disso. O episódio passado, embora muito bem animado, tem toneladas de sequências fluidas nele. Então, fluidez é o que não falta. Só que... Obrigado, Marco, mas no outro vídeo você falou que não... Porra, mas no outro vídeo tu não mandou essa aí, não. Aí, ó, não sou maluco, ou sou. Depois assiste o outro vídeo lá também pra confirmar, beleza? Vou deixar linkado aqui no card e na descrição aqui embaixo. Já assiste outro react pra ver se eu falei besteira e também pra ver se o Marco falou isso que ele tá falando ou falou diferente. Pra mim é um bando de sequências que não empolgam muito, tirando essa. Essa foi uma das únicas que bateu nesse negócio que eu falei que eu gosto, que é um saco que envolve mais agilidade e movimentação. É exatamente o que eu falei. Então esses eu aprecio bastante. Ok, obrigado, E Marco. entregaram exatamente isso nessa sequência aí. Lembra que eu pedi no episódio passado isso? Pô, dá uma lutinha de 1 minuto, 2 minutos ali, com ele usando o Bankai contra o Rei Quincy. Tá mais fraco e tudo mais, mas dá uma lutinha pra ter um encerramento mais interessante, que não soe tão anticlimático, aquele anticlimático tão forte, mas tão forte, que deixa tudo meio antibroxante. Alguns contestaram que isso aí é um problema do roteiro e não necessariamente do anime em si, ou seja, da produção que fez o episódio. Só que o autor tá diretamente envolvido. A pessoa pode não gostar. Normal. O que eu acho que é vacilo, que não é o que o Marco fez, tá? Não tô falando que o Marco fez isso. É falar, olha, não existe nenhuma construção aqui e é um lixo. O que você pode falar, e que é o que talvez seja o que o Marco fale aqui, é: eu entendo a construção, eu entendo o tema, eu reconheço que ele existe, que foi feito. Porém, eu não gostei. Cara, zero problema. Quem falar isso não é hater, galera, tá bom? O povo gosta de exagerar. Só que no vídeo passado, o Marco nunca chegou na conclusão dessa. Ele falou, olha, eu vejo que a luta tá esquisita, que tá muito fácil, que o Rabá tá mudando de comportamento durante a luta e que o Yamamoto tá muito arrogante. Ele falou tudo isso. Mas ele não comentou se ele conseguiu compreender ou perceber, né, que todos esses elementos apontavam para uma construção específica do Yamamoto perder. Exatamente pelos motivos que a gente já conversou nesse vídeo. Agora, enquanto a gente tá aqui falando, né? Então, ele não chegou a falar isso, que eu entendi, mas eu não gostei. Ele só falou, eu entendi, existe isso, mas a luta é muito anticlimática. É isso que ele falou. E aí, o que é anticlimático? A definição de anticlimático, por mais que exista, a sensação dela é diferente para cada um. Também tem esse problema. Com a produção. Inclusive porque tem vários extras que eles querem adicionar, inclusive tem os complementos da Light 9 que dizem que vão adicionar também. Pior que o Marco elogia pra caramba as lutas de Kimetsu narras, e o efeito é o que não sobra, meio contraditório. Eu pessoalmente acho a coreografia de muitas das lutas de Kimetsu bem fracas, principalmente quando tem um diretor lá específico envolvido. Quando não é ele, tem muitas lutas legais mesmo, mas Kimetsu abusa de partícula e de efeito especial, exatamente porque no mangá não tem muita coreografia. Uma das partes mais fracas de Kimetsu no mangá é exatamente a coreografia de luta, porque os efeitos ficam por cima porque a autora, ou autor, ninguém sabe, não sei se foi revelado já, aparentemente não é a praia dela fazer aquilo. Não que seja inútil ou horrível, mas quando você compara com outros Battle Shonen tá abaixo da média. E outros quesitos acaba ficando acima, e toda a história é assim. E o anime eu acho que melhorou muito, mas tem muita coisa que é só explosão e luz e fogo na tela e água na tela, mas não deixa de ser bonito visualmente. Eu não tenho nenhum problema com quem gosta. E nem o Marco pode gostar também. Eu também até acho muito bonito, mas eu prefiro outras coisas, só isso. Então, com tudo isso em mente, se o autor tá tão envolvido, eu espero que ele faça melhorias em partes que eu acho que dá pra melhorar bastante. Esse arco tem um bando de coisas que dá pra melhorar muito. Isso é verdade. E agora que o autor tá envolvido, ele teve anos pra pensar, repensar esse arco pra versão animada agora que tá saindo, pô, eu espero... Eu não sei se é exatamente assim, né, gente? Só porque demorou de 2016 até hoje pra sair, não quer dizer
que de 2016 até hoje o autor estava melhorando a história desse arco pra sair no anime. Não é porque foi greenlit em 2017 que ele tá desde 2017 mexendo no roteiro. Existe todo um processo burocrático até chegar nesse ponto. E o cara tem a vida dele também. Ele publicou Burn the Witch, ele estava aposentado também durante muito tempo, o cara tem família, enfim. A pessoa vive a vida, ela não é escrava do seu entretenimento. Fora que mesmo que ele escreva tudo que ele pode melhorar na história, existem diversos elementos que atrapalham, né? Você tem uma quantidade de dinheiro específica, você tem contatos específicos, você tem uma quantidade de funcionários específico, você tem um tempo específico para realizar aquele conteúdo, você tem uma série de investidores, você tem uma série de regulações, como tipo, essa parada, que horário que vai passar, o que pode ou não pode nesse horário, tem que censurar o que os investidores do projeto, seja aí, não sei se a Shonen Jump tá botando dinheiro no projeto, ou se tem algum, tipo McDonald's, o caralho, igual tem no início dos animes, né, que fala, esse anime foi patrocinado e tal. O que eles acham, o que eles querem. Isso tudo influencia. E o autor, ele não é deus da animação. Nem do próprio mangá, muitas vezes. Existem roteiristas para a versão do anime, porque é necessário que você adapte o material original, você adicione coisas novas, você escreva um roteiro sobre aquilo, você passe para o storyboard artist, e daí o processo continua. Então, não é exatamente assim, demorou 10 anos para voltar, logo esses 10 anos estão sendo de melhorias. Não tô falando que o Marco falou isso, tô aproveitando para desenvolver o assunto. Realmente um negócio muito aprimorado. Então, quando eu vejo aquele episódio bonito pra caramba, mas que não tem os aprimoramentos que eu esperava, eu fico decepcionado. Então, isso cada um tem a sua própria expectativa, é normal. Só que também, às vezes, é sacanagem a pessoa criar. A galera que lê Bleach faz uma fanfic inteira sobre o Ichigo e a Rukia, porque assistiu o anime que influenciava nisso, e aí no mangá, que é completamente diferente, termina diferente, o povo queima mangá, porque não acabou igual ele queria. Tem um monte de mangá assim, a história não acaba igual o fanfiqueiro fez, igual teoria do YouTube falou, a pessoa acredita em teoria do YouTube como se fosse verdade, e aí o mangá acaba diferente e todo mundo fica puto. Porra. Voltados para ficar decepcionado e tal, ficar aquém do que eu esperava aquele episódio, ficou. Eu acho aquele final super broxante, dava pra melhorar. Tendo basicamente o mesmo resultado. Novamente, dá pra melhorar. É fácil falar isso porque você não precisa pontuar. Tudo dá pra melhorar. Mas ele pode broxar à vontade, pô. Eu não broxo. E aí? O Marco broxa. E aí? Que isso, rapaz? Você tá falando esse negócio aí no seu vídeo, cara? Não se bota pra baixo assim não, Marco. Tem que ter autoconfiança. Resultado final. Aqui nesse episódio fizeram isso. No caso, ao invés do Rei Quincy derrubar o Ichigo rapidamente ali, tem todo um embate legal entre os dois antes disso. Uma sequência fluida, focada na agilidade, embate de espadas realmente. Mas, bom, o Rei Quincy vence o Ichigo e vai lá e acaba com a luta. Essa sequência é ótima, você fica, como assim? Tipo, cortou a cabeça dele? Mas não. Esse poder Quincy de fortalecimento protegeu o protagonista. Ele vai lá e confirma ainda depois que ele realmente tá com isso pelo corpo inteiro. Então o protagonista tem poderes Quincy. Como se já não fosse doido bastante aquele negócio do Hollow, agora tem Quincy também. Então você já tá como assim? Que tá desde o início da história. Nossa, o pessoal endoidou nessa Desde o capítulo 1. época, as teorias e tal. Na verdade, existia teorias há anos e anos aí. O cara sabe de história da internet. Tem gente que aparece falando, esse negócio do Ichigo ter poder Quincy apareceu do cu. Caralho, se você entrasse no Bleach Project, você ia ver teoria até um talo falando disso. A teoria que a maioria mais acreditava é que o pai dele era o Shinigami e a mãe dele era um Hollow. Só que a partir dessa... Eu nunca vi essa teoria do Hollow, não. Eu nunca vi a teoria de que a mãe dele era Hollow, não. A teoria era que a mãe dele era Quincy. A parte aí, isso aí muda de figura. Tirou do começo, depois do vídeo a gente fala sobre isso. Pô, não pode ser isso. Então, como eu já... Aí, na moral, todo mundo que tá falando que tirou do cu é famoso... Vou usar o argumento supremo de One Piece. Leu com a bunda, hein? Parabéns. Exatamente isso aconteceu. Como ele tem poder de Shinigami, de Hollow e de Quincy. E o cara até comenta da mãe dele, que ele não sabe de nada e tal, que deixa ele mais nervoso ainda. Mas a gente fica muito curioso com isso. Então, fora tudo isso, que já ficou muito legal até aí, que eu já citei até agora, tem um mistério
que é adicionado também. E é um mistério que a gente tava há anos querendo saber. E o povo fala que Gear Second foi bem apresentado porque num OVA de 1999 o Luffy fica levemente avermelhado em uma cena que tem um filtro específico de cor e aquilo é foreshadow do Gear Second. Vai pra puta que pariu, rapaz. Então, fora a revelação, esse episódio acaba tendo muito impacto por deixar descarado que finalmente vai ser trabalhado aí esse passado misterioso do protagonista, que gerou essa anomalia que ele é. E, bom, ele conseguiu ferir, pelo menos, o Rei Quincy, claramente estava perdendo a luta, mas feriu ele, o que já é alguma coisa. Mas, bom, segue aí, eles estão ganhando, chamaram mais um exército, os Quincy lá, estão pra destruir a Soul Society, e essa sequência aí do Rei Quincy finalizando o protagonista também é boa parte original. A sequência é bem diferente, bem mais sem graça no mangá. Então, o anime melhorou muito. Toneladas de melhoria nessa luta, olha, muito, mas muito bom. A trilha sonora também, que botaram por trás, ficou ótima. É um negócio triste, porque o protagonista não tem muita reação ali. O cara é muito mais forte que ele. E, bom, o Rei Quincy vai finalizar o Ichigo, só que aí o Aizen salva a pátria. Os fãs dele devem ter ido ao delírio, porque mesmo travado, ele conseguiu fazer alguma coisa pra ajudar. Já que ele tirou a noção de tempo exato aí do Rei Quincy e eles não tinham mais tempo pra ficar na Soul Society, tinha que voltar lá. Então, graças a isso, ele não mata o protagonista, não que ele fosse realmente matar ele, como ele fala antes, a ideia era nocautear ele e levar o Marco está puramente mitadas nesse vídeo. Ele junto, fazer uma lavagem cerebral, porque reeducar é basicamente lavagem cerebral, que ele estava querendo fazer ali, pra colocar o Ichigo do lado deles. Então ele até comenta no final sobre isso, depois do Ichigo ser humilhado de novo, porque vem aquele cara e quebra a espada dele. Isso é muito importante na história. Muito importante. Já se falou que quando a Shikai é quebrada, você tem muita dificuldade de recuperar. E quando uma Bankai é quebrada? E essa frase final é bem interessante. É o filho das sombras. O que exatamente ele quer dizer? Ele tem um parentesco com esse cara? Então, um bando de mistérios que levantam nessa parte aí, ao mesmo tempo tem sequências muito legais. Então, esse episódio me deixou muito mais satisfeito com as melhorias em termos de roteiro até que eles fizeram, em comparação ao anterior. O melhor episódio dessa temporada de Bleach, pra mim, pelo menos. É possível. Não, é uma opinião bem comum e eu não consigo discordar não, cara. Foi um episódio sensacional. Até agora. E, bom, gente, é isso. Agora é aguardar aí pra mais revelações desses mistérios, porque o autor levantou a curiosidade da gente. Agora ele vai ter que saciar, vai ter que explicar isso em algum momento aí. Quando é que é a pergunta? Porque ele inculcou o protagonista, então talvez ele pergunte ao pai sobre... Como quebra a Bankai do Byakuya? Você quebra as pétalas. E todas as vezes que ele usa a Bankai, se ele quebra uma pétala, você perde uma delas. Então quando ele luta contra o Ichigo na Soul Society, o Ichigo quebra um monte de pétala dele, ele não tem mais aquelas pétalas. E isso vai ter consequência durante a história. Isso, agora... Não tanto, mas vai. Alguns outros personagens têm bancais que são mais vulneráveis, e outros têm bancais menos vulneráveis. Uma das menos vulneráveis deve ser a do Byakuya, outra que tem uma habilidade boa de evitar esse problema é a do Renji, que também já foi quebrada, mas a do Ichigo é muito vulnerável nesse ponto. Agora, é uma possibilidade, mas vai acontecer ou não? Só quem lê o mangá sabe. O Kumamura também é muito vulnerável. A do Kumamura é diferente, porque a bancai dele não quebra, porque o corpo dele recebe o dano que a Bankai recebe. Então o dele funciona de um jeito diferente. Ele troca o fato da Bankai dele nunca quebrar pelo fato dele morrer junto com a Bankai dele. Não sei se é uma troca muito boa, mas fica aí, né? Aguardar. E, bom, gente, é isso. Comentem a opinião de vocês também. Não é imune solo. Gostaram mais desse episódio do que do anterior, ou não? Preferiu o episódio anterior? Tudo bem que você pode ter gostado de ambos, mas qual deles você gostou mais? Comentem aí. 7 é incrível mesmo. E por aqui, se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal, Marco se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Marco Mito, 100% lúcido nesse vídeo, concordo aí com quase tudo que ele falou. Então se você, fã do Marco, chegou até aqui, por favor, assista outro vídeo também, pra você ver que a gente dá uma zoada ali e tal, mas de forma nenhuma eu tenho alguma coisa contra o Marco, não conheço ele. Discordo apenas das ideias. O Igor ficou nervoso. Eu pedi pro candidato se acalmar, o candidato não se acalmou. Mas o que eu vi o Igor ajudando o Marco vai muito mais do que, tipo, chamar ele de mentecapto durante a live. É muito engraçado que, tipo, quem realmente faz é julgado por uns negócios toscos. Mas a pessoa que só xinga e um dia fala bem, todo mundo acha que tá de boa, sabe? Então eu acho que isso é vacilo, sabe? Tem que julgar as pessoas pelas ações, não pelas palavras. Então, obrigado aí pra todo mundo que assistiu o vídeo. Se inscreve no canal principal e nesse aqui pra ter mais corte. É isso aí, falou!